Queridos, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui juntamente com a igreja para adorar ao nosso Deus. Desde já eu sou grato por esta oportunidade ao qual Deus assim nos concedeu. E eu quero ser grato assim pela vida do presbítero Adail, que assim nos fez o convite para estarmos aqui, ao pastor da igreja, Maciel, amém? Todos que aqui presentes estão, os nobres companheiros, que Deus assim possa estar abençoando e fortalecendo os tais na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero convidar os amados para nós lermos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16, foi a palavra que Deus colocara ao meu coração. Atos 16, versículo de número 23 ao 26. No livro de Atos, vamos ver mais uma missão ao qual o Senhor designou os seus escolhidos para estar pregando o Evangelho. Atos 16, 23 ao 26 diz assim. A minha Bíblia tem uma versão um pouco atualizada, mas diz assim: depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão e ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todo se soltaram. Palavra gloriosa da parte do nosso Deus aos nossos corações. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Paulo e Silas, nós possamos assim nos inspirar neles para continuarmos anunciando o Evangelho de Cristo, independente qual seja a situação adversa. A Bíblia nos mostra que no coração do apóstolo Paulo era de estar pregando o Evangelho na Ásia, mas ele sendo impedido pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo Deus não permitira, porque na verdade o homem ele tem os seus pensamentos, ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos, ele pode ter até a sua agenda, mas quem dá a direção da rota a seguir é Deus. A Bíblia nos mostra que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são diferentes do nosso. E ao mesmo tempo em que eles estavam na sua viagem missionária para estar anunciando as boas novas de salvação aos gentios, a Bíblia também vai nos mostrar, igreja do Senhor, que eles, quando chegaram perto da Mísia, tentava para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu que eles estivessem ali pregando o Evangelho. Apesar que lá na frente em Apocalipse nós vamos ver
que o próprio Paulo, ele constituiu igrejas na Ásia, mas Deus naquele momento não queria que ele pregasse o evangelho naquele lugar. E a Bíblia vai nos mostrar, igreja do Senhor, que eles continuaram com sua jornada ao ponto de Deus ali permitir que Paulo tivesse uma visão, ao qual ele viu um varão, ao qual pediu para que eles pudessem, suplicando, que eles atravessassem a Macedônia e viessem socorrer. E Paulo, entendendo que Deus havia um propósito de salvação, havia um propósito para pregar o evangelho naquela região, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo, assim, obedece à voz de Deus, porque nos seus planos não era ir para aquele lugar, mas sim permanecer ali na Ásia, pregando o evangelho. Mas Deus, assim, ele muda o curso, ele muda a rota, ele muda o destino, igreja do Senhor, porque Deus tem algo a realizar através da minha vida e da tua vida. E a Bíblia nos mostra, igreja do Senhor, que quando ele teve esta visão, depois que ele estava em Neápolis, eles se dirigiram à cidade de Filipos. A Bíblia nos mostra que esta cidade era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, porque aquela cidade foi fundada por Filipos, segundo nada menos, nada mais que o pai de Alexandre o Grande, ao qual conquistou aquele grande vilarejo que outrora chamava Crinides, e ali conquistando aquela cidade, ele assim pôs o seu nome de Filipos, uma cidade ao qual, ao longo do tempo, foi conquistada pelo Império Romano, porque Filipos era grego, e os romanos conquistando aquele território da Macedônia, predominando sobre aquela região, a cultura daquele lugar também vai mudar. O destino daquela cidade vai mudar. O costume daquela cidade vai ser totalmente regido pelo Império Romano. E a Bíblia também nos mostra, igreja do Senhor, que Deus é aquele que trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. É aquele, igreja do Senhor, que vai além das fronteiras para alcançar vidas. Aquela cidade era uma cidade rica pela sua exploração de minas de ouro, e era uma cidade também que havia uma grande escola medicinal. Era uma cidade muito importante da época para aquela região. E o Espírito de Deus vai direcionar aqueles 2 missionários para pregar naquela cidade. Era difícil estar naquele lugar, mas quando Deus chama, quando Deus convoca, quando Deus envia, tudo se torna diferente. A Bíblia nos mostra que quando Paulo e Silas chegam naquela região não havia ainda sinagoga dos judeus, porque a cultura romana predominava sobre aquela cidade. Paulo e Silas foram até o rio para orar, para ter um particular com Deus, e quando ele chega naquela região para orar, para buscar a direção de Deus, ele encontra algumas mulheres que estavam à beira daquele rio, e eles começam a anunciar o evangelho, as boas novas de salvação, e de repente, igreja do Senhor, a porta da salvação vai se abrir naquele lugar, porque o Senhor abre o coração de Lídia, uma mulher de Tiatira, uma mulher vendedora de púrpura, ao qual abriu o coração para ouvir a palavra
de Deus. Não seria vão a viagem missionária de Paulo e Sila até a cidade de Filipos. Havia um propósito de Deus de salvação. Lídia, ela abre o seu coração, ela abre a porta da sua casa para hospedar aqueles 2 missionários que estavam transmitindo a palavra do Senhor. A Bíblia nos mostra que aquela mulher também é batizada, recebe a palavra, o evangelho de Cristo, se converte a Cristo, mas a Bíblia nos mostra que os missionários continuam com a sua missão de anunciar a Jesus de Nazaré. E quando eles vão à oração mais uma vez, a Bíblia nos diz que de repente, igreja do Senhor, havia uma mulher escrava, ao qual tinha muitos senhores naquela cidade, que havia uma sociedade sobre aquela mulher que era escrava, ao qual mantinha aquela mulher, igreja do Senhor, como a cartomante, ou quem sabe como a esotérica, ou quem sabe como a vidente, que estava ali para revelar situações da vida daquele povo. E quando eles viam Paulo e Sila, que saía da oração, que caminhava pelas ruas de Filipos, aquela mulher começava a clamar em alta voz para que todos pudessem ouvir: eis aí, esses aí são filhos do Deus Altíssimo. Esses aí começaram a anunciar, começaram a identificar Paulo e Sila como servo do Senhor. Mas a Bíblia também nos mostra que algo diferente aconteceu, porque aquilo começou a incomodar a Paulo. Paulo começou a entender pelo discernimento do Espírito Santo de Deus que aquilo não era normal, mas que aquilo era demônio. E a Bíblia nos mostra que Paulo repreende o demônio daquela mulher. De repente, igreja do Senhor, aqueles senhores se encontram falidos, seus planos se encontram frustrados, porque não havia mais lucro no seu negócio, porque aquela mulher estava liberta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Houve salvação, houve transformação de vida. Eu quero te dizer nesta noite, quando nós colocamos as nossas vidas na disposição de Deus, na oração, na busca, quando nós se colocamos no propósito de Deus, milagres acontecem, vidas são impactadas. Olha que esses missionários, ele tinha uma vida contínua de oração. Quando eles estavam à beira do rio orando, de repente o Espírito Santo incomoda Paulo para abrir a boca e pregar a Cristo. E uma mulher, igreja do Senhor, atentamente ouvia aquilo que eles falavam, e Deus abriu o entendimento. Deus tirou, a igreja do Senhor, a cegueira espiritual daquela mulher, e ela começou a entender com clareza a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que se faz missão, igreja do Senhor, também com o joelho daqueles que ora, que intercede, que busca, que apresenta a Deus, que coloca a Deus, igreja do Senhor, o propósito da missão na direção do Todo-Poderoso. Só que aquela transformação de vida, aquilo que acontecera, aquela libertação na vida daquela mulher, vai trazer, igreja do Senhor, incômodo. Entenda, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, as trevas, ela vai se incomodar, ela não vai gostar, ela vai se levantar. E a Bíblia nos mostra que
aqueles senhores, porque naquela cidade romana existia uma cultura diferente. Se porventura o evangelho fosse aceito para todos, tinha que vir um decreto, ou quem sabe, uma ordem dos imperadores romanos, e naquela cidade também, igreja do Senhor, coro constituído naquela cidade, quando o Império Romano conquistou aquela cidade, alguns soldados da reserva, alguns veteranos, que passou a ser cidadão daquela cidade. E a maioria magistrado, aqueles que iam julgar, aqueles que iam decidir o que iria acontecer, principalmente quando houvesse uma dificuldade para julgar entre o bem e o mal. E aqueles senhores começaram a se incomodar com aquela situação, porque agora eles estavam no prejuízo, porque o seu negócio estava falido. Procuraram os magistrados daquela cidade, levaram Paulo e Silas perante aquele tribunal para ser julgado, porque eles não queriam, igreja do Senhor, ouvir aquele evangelho, eles não queriam, igreja do Senhor, ouvir falar de Cristo. Mas eu quero te dizer nesta noite, há um propósito de Deus, igreja do Senhor, em cima de qualquer dificuldade ou qualquer luta que você está passando. A Bíblia diz que pegaram o apóstolo Paulo, Silas, açoitaram, e a Bíblia nos diz que naquela época aquele cárcere era uma prisão ao qual que ninguém conseguiria sair. E deram a ordem ao carcereiro, além daquele homem ser espancado, ser açoitado. A obra missionária é árdua, igreja. A obra missionária é espinhosa. Da mesma forma em que nós vimos a vida do apóstolo Paulo, homens e mulheres de Deus que estão em países, igreja, ao qual o evangelho não são permitidos ser pregado, ao qual as leis não permitem que o evangelho seja anunciado, estão sofrendo prisões, estão sofrendo perseguições, estão sofrendo açoito, mas ao mesmo tempo eu vejo vida sendo alcançada, como lá na Coreia, igreja do Senhor, aonde os cristãos são levados para os campos de concentração, mas quando alguém abre a boca para pregar a Cristo, vidas são alcançadas, mesmo havendo uma lei, mesmo havendo um decreto, igreja do Senhor, almas são alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Nada impede que o evangelho seja pregado. Aqueles dois homens sendo colocados dentro de uma prisão por anunciar o evangelho de Cristo, a Bíblia nos diz que os seus pés estavam amarrados ou acorrentados no tronco. O sofrimento do castigo ao qual o Império Romano pôs sobre eles, bastante chicotada, igreja do Senhor. Diz os estudiosos que quando alguém levava, igreja, aqueles açoitos, ou sofria aquela punição, muitos não resistiam e morriam. Alguns faziam suas necessidades ali mesmo por causa da dor, ela muito dolorida. Pregar o evangelho, sofrer por evangelho não é fácil, mas eu quero te dizer nesta noite, que grande é o galardão ao qual Deus tem preparado para mim e para você, igreja do Senhor. Então vale a pena sofrer pelo amor ao evangelho, vale a pena, igreja do Senhor, continuar pregando a Cristo. A Bíblia nos diz que aquele sofrimento, se nós formos olhar, não foi capaz
de calar. Igreja do Senhor, quem é adorador, não foi capaz de impedir, Senhor, ó igreja, a oração daqueles que buscam. Ó igreja do Senhor, às vezes, igreja, tem momentos, igreja, que nos proporciona a orar, a buscar quando tudo vai bem. Igreja, é fácil orar, é fácil cantar. Quando a mesa está farta, é fácil glorificar a Deus. Quando, igreja do Senhor, tudo é favorável para mim e para você, é fácil nós adorar e cantar o hino da vitória. Agora, quando tudo não vai bem, quando as portas estão trancadas, fechadas, é difícil adorar a Deus, é difícil glorificar a Deus, mas a palavra de Deus nos diz nesta noite que por tudo dai graça, por tudo glorifica, por tudo exalte a Deus. E a Bíblia nos diz que à meia-noite Paulo e Sila, um adorava, outro glorificava, outro estava orando, e de repente aqueles presos escutavam aquele hino que ressoava, ecoava dentro daquela prisão, aqueles louvores que estrundavam os ouvidos daqueles presos. Mas de repente, igreja do Senhor, eu quero te dizer nesta noite que a minha oração e a tua oração, a nossa adoração, ela move o céu ao nosso favor. Independente da situação ao qual você está passando, não murmura não, mas adore. Não questione não, mas glorifica. Não pergunte a Deus o porquê, porque lá na frente você vai ver o grande livramento ao qual Deus entra na guerra. Ele entra nesta peleja para que o teu nome venha a ser glorificado na minha vida e na tua vida. Está difícil, a luta está travada. Quem sabe, igreja do Senhor, as portas estão fechadas. Quem sabe muitos dizem, não vai longe, não vai além. Mas eu quero te dizer nesta noite que os sonhos de Deus, os projetos de Deus na minha vida e na tua vida não morreram. Eu quero te dizer nesta noite que Deus é aquele que vela em cumprir a tua palavra. Deus pergunta a Jeremias, Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Ele diz, Senhor, eu vejo a vara de amendoeira. Deus vai dizer, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. E eu quero te dizer nesta noite, igreja do Senhor, Paulo e Sila não morreria dentro daquela prisão, não sofreria ao ponto de perder ou vir a óbito, porque Deus estava no controle. Deus não enviou eles àquela cidade, oh igreja, em vão. Havia um propósito, e esse propósito de salvar a vida é lutar contra as trevas, é arregaçar as mangas, igreja do Senhor, ir na batalha espiritual para resgatar as almas que está presa por Satanás, como foi aquela mulher ao qual era escrava daqueles senhores. Deus tinha um propósito, por isso que o Espírito Santo de Deus levou aqueles missionários para aquela cidade. A Bíblia também nos mostra que quando à meia-noite, quando se ouviram ali o clamor, igreja, quando os presos escutavam, igreja, aqueles hinos sendo cantado, aquela oração, aquele grande clamor, a Bíblia diz que sobreveio sobre aquele lugar um tão grande terremoto, igreja do Senhor, que de repente
repente, os alicerces daquela prisão estremeceram. Os geólogos dizem que não tinha como haver, igreja, terremoto na cidade, porque aquela cidade está sob uma placa tectônica. Mas eu quero te dizer nesta noite, para Deus nada é impossível. Quando Deus quer, Ele age. Quando Deus quer, Ele move os céus e a terra ao nosso favor. Eu quero te dizer nesta noite que de repente as portas da prisão foram abertas. E você está pensando que Paulo e Sila aproveitaram a oportunidade para fugirem? Não! Eles continuaram na posição ao qual Deus tinha designado, igreja do Senhor, e de repente ele vê na sua frente um cenário de desespero, aonde aquele carcereiro, pela lei romana, aquele carcereiro tinha que dar conta, igreja do Senhor, dos presos que estavam sobre a sua responsabilidade. Se porventura alguém ou algum deles fugisse da prisão, era morto. Mas Paulo e Sila, eles contemplam ali os presos fugindo, correndo, aproveitando a oportunidade, mas ele vê o desespero daquele carcereiro que pega a espada ao ponto de querer tirar sua própria vida. Paulo e Sila, igreja do Senhor, ele chega para aquele carcereiro e diz: não faça isso. Oh, igreja, porque nós estamos aqui, crê no Senhor teu Deus e serás salvo, tu e a tua casa, igreja do Senhor. Não foi vão que Paulo e Sila foram parar naquela prisão. E eu quero te dizer nesta noite, não é vão você passar por esta luta, porque alguém está te contemplando, alguém está contemplando a sua fé, alguém está observando sua atitude de cristão. Se você vai murmurar, se você vai questionar, ou se você vai adorar a Deus. A nossa fé nos impulsiona a alcançar vidas. Diante da dificuldade, o mundo nos observa. Porque, igreja do Senhor, nós somos provados pelo fogo, como diz a palavra do Senhor. A obra daquele que permanecer, igreja do Senhor, é diferente, é diferente. O ouro quando passa pelo fogo é diferente, a madeira quando passa pelo fogo é diferente, principalmente a palha. Mas quando o verdadeiro cristão, ele passa pela prova, ele glorifica a Deus, ele busca a direção de Deus, a resposta. Talvez você pode estar tendo um leito da enfermidade, talvez as portas, talvez alguém até diz para você: olha, não tem como você ir avante. Mas a Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Ó igreja do Senhor, ó igreja amada de Deus, e quando eles pregaram o evangelho para aquele carcereiro, aquele homem se rende aos pés de Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, me faz lembrar, igreja do Senhor, de um grande missionário, igreja diácono, chamado Filipes, que quando, igreja do Senhor, o mesmo Saulo, assolando a igreja, no capítulo 8 de Atos, a Bíblia nos diz que aquele homem, igreja agora, se torna um grande evangelista, entrando em Samaria,
Samaria, anunciando as boas novas de salvação. E de repente, igreja do Senhor, vidas começam a ser alcançadas pelo poder do Evangelho, enquanto há perseguição, enquanto há luta. Igreja do Senhor, Deus nos impulsiona a anunciar o Evangelho da salvação, e a Bíblia nos mostra que de repente paralíticos começam a andar, a glorificar a Deus, pessoas são curadas, libertas, transformadas pelo poder do Evangelho. E de repente, igreja do Senhor, a Bíblia vai nos mostrar que havia naquela cidade um homem chamado Simão, que era um grande ilustre, que era um grande ilusionista, que com as suas artes mágicas atraía a multidão. Até este homem, igreja do Senhor, ouvindo a palavra que sai da boca de Filipe, ele não resiste o poder do Evangelho, ele se rende aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus para fazer missão, é diferente. É maravilhoso passar pela prova, passar pela situação, porque no meio da prova, Deus está sendo glorificado. Pessoas estão sendo alcançadas. Eu quero te dizer nesta noite, talvez dentro do seu lar ou dentro da sua casa, ninguém te entende, mas permanece firme e fiel, porque Deus está mudando este cativeiro para que todos aqueles que olham para você possam observar que a sua fé é diferente, que seu Deus é diferente, que o seu Deus é vivo. Alguém pode dizer, vai morrer com essa doença. Mas Deus é o Deus dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Em causas impossíveis, Ele é especialista. E Deus pergunta nesta noite para você, haverá alguma coisa impossível em que Ele não possa fazer? Para Paulo e Silas, era impossível ele sair daquela prisão. Mas para Deus, igreja do Senhor, bastava apenas eles permanecer firmes e fiéis no propósito ao qual eles estavam. Quando nós oramos, igreja do Senhor, em prol de missões, Deus assim, Ele trabalha em favor daqueles que estão pregando o Evangelho. Não foi assim, igreja, que aconteceu com Pedro. Pegaram Tiago, mataram Tiago, colocaram Pedro numa prisão, porque assim alegrou os judeus. Mas de repente, igreja do Senhor, aquela igreja reunida clamava ao Senhor: Senhor, solta Pedro, Senhor, visita Pedro. O povo estava em contínua oração, em clamor, pedindo para que o seu líder não fosse morto, para que o seu pastor não fosse morto. Estava numa prisão de segurança máxima. Deus ouve a oração da igreja. A missão de Pedro ainda não estava ao fim. Deus enviou um anjo lá. Pedro estava descansando, igreja, na onipotente sombra do Todo-Poderoso. E de repente, ele achando, quem sabe, que era um sonho ou uma visão, o anjo diz: Pedro, acorda e me segue. Passa o primeiro portão e assim em diante. Quando Pedro se está lá fora, igreja do Senhor, ele entende que Deus havia dado livramento. Quando nós oramos pelos missionários,
Deus envia recurso, Deus alcança com a sua misericórdia, independente da situação que os missionários estão passando, quando a igreja ora, as dificuldades são supridas. Os propósitos de Deus não são frustrados. Com permissão do pastor local, eu quero convidar você para estar de pé. Eu quero fazer um clamor com você nesta noite. Eu quero que você coloque na mão de Deus a sua dificuldade. Eu quero que você abra a boca comigo nesta noite. Glorifica a Deus. Exalte a Deus, soberano Deus, Pai amado, Pai querido, está aí, Senhor, o teu povo, a tua igreja, meu Deus. Eu não sei, Senhor, a dificuldade que o teu povo está passando, mas tu és poderoso, meu Deus, para entrar nesta guerra, para entrar nesta peleja, Senhor. Meu Deus, toma aí, Senhor, o teu povo, quem sabe a enfermidade, eu te digo enfermidade, em nome de Jesus, desapareça, saia, em nome de Jesus. Quem sabe, meu Deus, é alguma causa na justiça, tu és advogado dos advogados, Jesus, tu és o advogado fiel. Oh, meu Deus, toma esta causa, porque todas as causas, meu Deus, que é colocada nas tuas mãos, ela ganha, meu Senhor. Meu Deus, entra com providência. Oh, meu Deus, ouve a oração deste crente, ouve a oração, meu Deus, desta mulher, meu Pai, deste homem, meu Deus, que tem clamado. Entra na peleja, aí de candelebaraias, entra aí, de candelebaraias, entra aí, meu Deus, entra dentro desse cativeiro, liberta, meu Deus, ó Senhor, dá um basta esta situação, dissipa agora, meu Deus, todas as trevas, toda a nuvem negra, meu Deus, que não venha prevalecer, mas que possa haver, meu Pai, salvação, restauração. É isso, meu Deus. Ó Senhor, que nós te pedimos, que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém? E desde já, eu agradeço assim por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que nos visita, que ainda não professa a fé cristã, que ao ouvir esta palavra, sentiu no seu coração o chamado para servir a Cristo? Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus como suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém? Se não tiver, que Deus assim possa conceder mais uma oportunidade para você estar ouvindo a palavra do Senhor. Desde já, eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Fiel foi essa palavra aos nossos corações nessa noite. Amém, meus irmãos? Como é bom a gente servir a este Deus que sempre peleja pelo seu povo. Que Deus possa abençoar o nosso irmão presbítero João Paulo, ali da congregação do Monte Pascoal. Meus amados irmãos, nós já estamos encerrando, mas antes eu quero aqui falar para os irmãos ainda sobre esse relatório, 2 minutinhos. Nosso irmão Adair, ele falou aqui a nova parceria com o missionário ali na Agrovila 13, Jonathan. O missionário ele já está em campo trabalhando. Essa secretaria, ela está atendendo neste momento a nossa secretaria aqui do campo de Guanambi, juntamente com a Secretaria de Missões de Hortolândia e também de Jundiaí, nós estamos atendendo 22 missionários. E isso, meus irmãos, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E no sábado nós estivemos ali na cidade de Carinhanha, e ali a gente estava ali conversando com o pastor Manuel Messias, que é o pastor presidente ali da Assembleia de Deus de Carinhanha, onde nós temos um missionário por nome de Romilson. Ele atua ali num povoado por nome de Capinão. Ele estava relatando que este missionário,
ele estava deslocando ali para poder atender os trabalhos, dirigir os cultos à noite. E lá o transporte é uma moto, meus irmãos, não tem carro. E ele e sua esposa e sua filhinha, né, pequena, eles saíram ali para poder dirigir esse culto. E ali houve uma colisão com um cavalo. Ali o irmão bateu neste cavalo, a irmã quebrou o seu braço, a filhinha quebrou o maxilar, e ali o SAMU socorreu ele, levou para Carinhanha, e o pastor falando, e o irmão missionário Romildo estava desacordado, e chegando no hospital, ele voltou novamente, e os médicos procuraram para ele, se ele se lembrava de alguma coisa. Ele falou assim: não, eu estava aqui em um sonho, para mim eu estava sonhando, porque tinha 3 seres do meu lado, cuidando de mim, me pegando. Eu pensei que era um sonho, que eu estava sonhando. Ele falou assim: não, você teve um acidente, você bateu num cavalo, o cavalo morreu, sua esposa quebrou o braço, sua filha quebrou o maxilar. E ele assim, viu assim a mão de Deus, ele contando, em nenhum momento reclamando. E aquele missionário ali, ele já tinha levado às águas batismais 9 crentes. Então, meus irmãos, o que eu sinto é assim, às vezes essa dificuldade a gente tem que sentir, porque nós estamos aqui como igreja do Senhor segurando a corda, é a mesma coisa a gente estar lá juntamente com Ele, porque nós estamos aqui dando sustento, ajudando as contribuições que é possível. Às vezes, quem não tem, está orando, pedindo a Deus, e é uma guerra espiritual. Como o nosso irmão pregou aqui, meus irmãos, nessa noite, quando a gente incomoda o reino das trevas, eles tentam nos atingir. Quando você tira uma pessoa do mundo do alcoolismo, quem vende o álcool se sente ameaçado. Quando você tira a pessoa da droga, o traficante fica ameaçado, vai acabar o meu negócio. Quando você tira a pessoa da prostituição, os donos de prostíbulo também, de motéis, vai ficar também daquele jeito. Então, a libertação, meus irmãos, existe um preço a pagar. E Jesus quer libertar todos, porque Deus não fez o homem para ficar na escravidão do pecado. Deus não fez o homem para sofrer. É o homem que caminha a passos largos para a destruição. E ele pregando aqui nessas causas impossíveis, que para Paulo e Silas ali era impossível, meus irmãos. Era impossível. A gente estuda a palavra, a gente sabe que é impossível, mas para Deus não há impossível. E eu comecei a lembrar de pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Você fala com ele, parece que ele nunca viu falar de Jesus. Mas o Espírito Santo nessa noite falou ao meu coração: continue intercedendo e orando, que eu posso fazer a obra. Então pode fazer. Ele pode voltar para os caminhos do Senhor. Ele pode estar aqui conosco. No dia do arrebatamento, ele vai ser um dos primeiros, em nome de Jesus. Porque Jesus veio salvar o que estava perdido. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Então, não vamos desistir nunca daquele filho, daquele esposo, daquele parente, daquele irmão, daquele amigo. Não, vamos pedir ao Senhor: Deus, traga para casa novamente. Traga para casa novamente para poder te servir. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé neste momento. O presbítero Ednei estará orando o Senhor. E eu quero avisar os irmãos que terça-feira o nosso pastor presidente, pastor Anísio, estará aqui no culto doutrinário. Quarta-feira o nosso ciclo de oração a partir das 7h30 da manhã. E na quinta-feira o nosso curso teológico continua. O livro Ouro está com o nosso irmão Eliabe, no projeto que nós estamos ali, em construção da congregação do Marabá e também da nossa base missionária. Então, os irmãos que sentirem Deus, procuram o cooperador Eliabe, que vai estar ali na porta, e dê a sua ajuda, porque a melhor coisa é investir no reino de Deus, onde não há traça, não há ferrugem, não há nada. E quando chegar um dia, Deus vai te recompensar. Aqui na terra não, mas quando chegar lá, Deus vai te recompensar. A paz do Senhor para todos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus. Te louvamos, Senhor, e te damos graças mais uma vez, ó Pai, por esta oportunidade rica e maravilhosa, Senhor,
de ter estado, ó Deus, nesta noite, prestando ao Senhor o nosso culto, ó Pai, de louvor e adoração ao Teu nome. Onde tivemos, ó Pai, a oportunidade, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Pai Santo, e neste momento, Senhor, que estaremos, ó Pai, nos deslocando para os nossos lares, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, por graça, permaneça com as Tuas mãos estendidas, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, dando uma noite abençoada, Pai Santo, e uma semana de bênção, ó Pai, na vida de cada um dos Teus filhos. Pai querido, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam amém.